E o título dessa mensagem é Como um verdadeiro discípulo. Como um verdadeiro discípulo. E a gente vai fazer uma leitura no Evangelho de Marcos e basicamente a gente vai conversar sobre esse texto. E eu quero que você preste bastante atenção. Marcos 8, a partir do verso 34. A palavra de Deus diz assim. Jesus aqui está falando, né? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Você pode dizer negue a si mesmo? Diga, tome a sua cruz. E diga, siga-me. Então, o que Jesus estava dizendo para aquela multidão: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor? Amém? Amém. Como um verdadeiro discípulo. E essa passagem ela é bem conhecida, né? De Jesus dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Inclusive você vai encontrar essa passagem nos 4 evangelhos, mas a gente vai falar aqui sobre Marcos. E só para a gente fazer um pano de fundo aqui dessa mensagem, um pouco antes de Jesus falar isso aqui, foi naquele momento em que Jesus, em certa ocasião, ele chega ali para os seus discípulos. Você lembra disso, que ele pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem: olha, mestre, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Elias, outros dizem que você é um outro profeta. Ok, daí Jesus olhou para eles e disse: tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu imagino que ficou aquele silêncio ali entre os discípulos, mas Pedro, pela revelação do Espírito Santo, não foi algo que veio dele, Pedro teve um discernimento, uma revelação e disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E você sabe que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma posição. Cristo é o ungido, o enviado, o Salvador. Então Pedro, debaixo daquela revelação, diz: tu és o Cristo. Ok. Dito isto, Jesus então agora ele começou a ensinar algumas coisas para os seus discípulos. Principalmente que ele haveria de padecer, que ele haveria de sofrer na mão dos religiosos, das autoridades religiosas, que ele haveria de padecer e sofrer muito, que ele haveria de morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Mas Pedro, o mesmo Pedro que teve a revelação de dizer: Senhor, tu és o Cristo, esse mesmo Pedro, ele não entendeu essas palavras de Jesus. E ele diz: nunca, Senhor. O Senhor não vai sofrer dessa maneira. Nós não vamos deixar, nunca. O Senhor não vai sofrer desse jeito. E Jesus então ali repreende a Pedro na frente de todo mundo. Na verdade, repreende o espírito que está agindo ali, né? E Jesus diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ok, dito isso, eu estou só fazendo um contexto do que aconteceu um pouquinho antes dessa passagem aqui. Agora então, queridos, nós chegamos nesse verso 34 que nós lemos. Então Jesus começou a ensinar que ele precisaria sofrer, ele haveria de padecer, porque essa realmente era a missão de Jesus. A missão do nosso Senhor era vir salvar a humanidade do pecado e da morte. E isso só seria possível através de um sacrifício. Então Jesus, ele sabia da sua missão. Agora ele entra no verso 34, que foi o verso que nós lemos. Então ele chega diante daquela multidão e diz: se alguém de vocês quer ser meu discípulo, se alguém de vocês quer me seguir, negue a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não falou isso para uma classe de pessoas. Jesus não falou isso especificamente para os seus discípulos, não. Para toda a multidão. Porque Jesus queria que realmente todos soubessem. Soubessem o quê? Que qualquer um que quiser seguir a Jesus precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas você pode pensar assim: meu Deus, mas as multidões seguiam a Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, você vai ver que as pessoas, as multidões, elas iam atrás de Jesus desesperadas. A Bíblia, inclusive diz que para Jesus descansar, poder comer, poder dormir, era muito difícil, porque as multidões realmente cercavam Jesus. Então as pessoas seguiam a Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui, esse seguir, é o seguir de unir-se a Jesus. Quem quiser ser um discípulo de Jesus, precisa unir-se a Jesus. Então, para mim fica claro que uma coisa é aquela multidão observar Jesus, olhar Jesus, ver a obra de Jesus. Mas outra coisa é aquele que deseja unir-se, estar ligado, estar em concordância com Jesus. E daí para esses ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês estão comigo? Amém? Agora Jesus vai dar o passo a passo. Ok, o que é negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Então, eu vou para o primeiro ponto: negar a si mesmo. Veja que Jesus, ele acabara de repreender a Pedro. Quando Pedro quis poupar Jesus de passar pelo sofrimento: não, mestre, o Senhor jamais vai sofrer assim, desse jeito. Nós não vamos deixar. Não, isso não pode acontecer. Jesus vem e diz: ei, Pedro, ei, Tamara, ei, multidão, se você quer me seguir, aprenda uma coisa: negue a si mesmo. Então isso fica claro, queridos, que há coisas que nós não queremos fazer, mas que fazem parte do plano de Deus. E há muitas coisas que nós queremos fazer, mas que não fazem parte do plano de Deus. Então Jesus nos ensina, primeiramente, a negarmos a nós mesmos. Negar fala de uma vida de renúncia. Negar a si mesmo fala de uma vida de renúncia. De não viver pela própria vontade, de não viver pelos próprios desejos. Queridos, é impossível alguém experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se quiser viver para agradar a si mesmo. Não tem como. É uma jornada na nossa vida. Para aquele que se une a Jesus, não tem como você caminhar abraçado com a sua própria vontade, com aquilo que você acha que é legal, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que é favorável para você, e do outro braço, de vez em quando, você vem trazendo a vontade do Senhor. Não tem como. Aquele que quer ser um discípulo de Jesus, caminhar com o Mestre, caminhar com o Senhor, ele sabe que ele precisa, dia a dia, negar a si mesmo. Negar a própria vontade, negar os próprios desejos. É isso que Jesus estava nos ensinando aqui. Olha o que diz Romanos 8, 5, 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte. Diga, a inclinação da carne é morte. Mas a do Espírito é vida e paz. É vida e paz. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia deixa muito claro que dentro de todo cristão existe uma batalha. Existe uma luta dentro de nós, que é da carne contra o Espírito, porque eles são opostos. Existe uma luta dentro de todo cristão entre a carne
e o espírito. E vale salientar, queridos, que isso é para todos. Enquanto nós estivermos nesse nosso corpo corruptível, nós vamos travar essa batalha. Ninguém está pronto. Ninguém chegou no ápice, no auge. Não, eu e você, todos os dias, nós travamos essa luta dentro de nós. Que luta? A luta da carne contra o espírito. A nossa própria vontade contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos buscando. Nós queremos crescer, nós queremos avançar. Estamos todos na mesma jornada. O que eu quero dizer para você é: persevere. Persevere e tenha bom ânimo, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para concluir. Amém? Então há uma luta dentro de nós, é como se fosse uma guerra de vontades. Porque o nosso espírito está pronto. O nosso espírito tem a comunhão com Deus, recebe a revelação da palavra. O nosso espírito está pronto. Mas a nossa alma, ela não se converteu. A nossa alma, ela precisa dia a dia ser transformada, ser restaurada, dia a dia. E o que é a nossa alma? É as nossas vontades, são as nossas emoções, é o nosso intelecto, é a nossa razão, as recordações, as memórias. Mas ela não se converteu, ela precisa dia a dia ser transformada. Por isso que o apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação da palavra. Então, nosso espírito está pronto. A nossa alma precisa ser transformada a cada dia. E o nosso corpo, ele precisa ser colocado no lugar dele. Nós precisamos mortificar o nosso corpo. Então, queridos, dentro de nós existe uma guerra de vontades. Por isso que Jesus disse: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Infelizmente, nos dias de hoje, parece que isso tem se diluído tanto nos ensinos, nas pregações. Parece que palavras de nos levar a uma vida de renúncia, de abnegação, parece que assusta. E as pessoas muitas vezes querem ouvir o que é confortável, o que é favorável, como eu enriqueço, como eu alcanço uma bênção. Eu quero ver os milagres e os sinais. Queridos, tudo isso está no pacote de Jesus para nós. Mas não esqueça que a mesma Bíblia diz para nós: negue a si mesmo as suas vontades e os seus desejos. E eu creio que esse ano da ascensão, que é o ano que nos levará a um crescimento, a um avanço, ele requer de mim e de você. Eu prego para mim e eu prego para vocês. Isso requer de nós aprendermos a cada dia a dizer não para as nossas vontades. Para que a gente possa crescer e avançar. Eu coloquei aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com você. Quantas coisas o Espírito Santo ele tem falado conosco para nós deixarmos, abandonarmos, e muitas vezes nós estamos deixando para amanhã. Sabe que todos os dias eu e você nós deveríamos fazer uma avaliação e sermos bem sinceros com a gente. Quanto do meu dia eu vivo para mim mesmo? Ou quanto do meu dia eu vivo para servir o meu Senhor, para adorar o meu Senhor? Quantas coisas no meu dia, na minha rotina, no meu cotidiano, eu fiz pensando só em mim, naquilo que era favorável para mim, naquilo que ia me beneficiar? E quantas coisas eu fiz no meu dia em prol do reino, por amor a Jesus? Nós deveríamos todos os dias fazer essa avaliação. Pedir perdão e perdoar faz parte do negar a si mesmo. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você foi a pessoa ofendida na história, mesmo que você tenha todos os motivos para chorar, para estar chateado, mas ei, negue a si mesmo. Peça perdão, libere perdão. Negue a si mesmo. Talvez o Espírito Santo tenha falado com alguns, eu não sei. Você sabe. Quantos talvez precisam parar de gastar tanto, estão gastando em coisas que não deveriam gastar, não estão tendo domínio próprio, quando o Senhor diz que é para sermos bons mordomos.
Negue a si mesmo, negue essa vontade desenfreada, descontrolada. Às vezes nós comemos demais, queridos. Comemos demais, não cuidamos como deveríamos do nosso corpo. Quando nós somos o templo do Espírito Santo, por quê? Porque não estamos negando a nós. Nós queremos comer e nos satisfazer. Venhamos aprender a negar a nós mesmos. Vamos frear um pouco as redes sociais. 10 minutos é muito. Trancado num quarto orando e lendo a palavra, 10 minutos é muito. Veja como é difícil. É a luta dentro de nós. Nós queremos sentar no sofá e descansar, esticar as pernas numa rede, nada contra o descanso, óbvio, entendo, não é isso que eu estou falando. Mas vejam quantas coisas no nosso dia nós precisamos aprender a dizer, ei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou mais ceder para isso, não. Isso aqui não tem mais lugar hoje na minha vida. Negue a si mesmo. Amém, queridos? Posso ir adiante? Agora Jesus vai dizer para eles, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E há uma compreensão errada, um ensino errado com relação a tomar a sua cruz, porque as pessoas acham que tomar a cruz é você carregar um fardo na sua vida, um problema muito grande, um familiar, alguém que incomoda na sua família, às vezes um problema financeiro. Ah, pastor, essa é minha cruz, sempre foi assim. Ou um casamento difícil, um relacionamento difícil dentro da família. E as pessoas acham que essa vida difícil, de provação, sofrida, isso é a cruz. Não, queridos, isso não é cruz. Porque se o próprio Jesus veio para tirar o nosso fardo pesado, Ele mesmo veio para nos dar alívio e descanso, como é que Ele vai pedir para a gente carregar uma cruz, algo pesado? Então, cruz não significa os sofrimentos, as circunstâncias difíceis, os problemas que nós enfrentamos, isso não é cruz. Cruz é você dizer não para a sua vontade, negar a própria vontade para viver a vontade de Deus. Então, tomar a cruz não é um problema que você está passando. Não, essa é minha cruz. O meu marido sempre foi assim. Olha, pastor, essa é minha cruz. Não, isso não é a tua cruz. Quando Jesus faz esse convite para nós, tome a sua cruz. Ele está dizendo para mim e para você, ei, pegue a minha vontade. Priorize a minha vontade. Valorize a minha vontade. Substitua a tua vontade pela minha vontade. É isso que Jesus está dizendo. Lucas 14, 27 diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só. Então não existe meio discípulo. Você não é discípulo no domingo na igreja. Discípulo é dia a dia. Discípulo é um estilo de vida. Discípulo é todo dia de manhã você decidir, você orar ao Senhor e dizer, Senhor, ok. Eu quero viver esse dia para o Senhor, para agradar o Senhor. Eu quero viver esse dia, Senhor, buscando conhecer qual é a tua vontade. Então, cruz não é um problema difícil que você está enfrentando. Não é uma pessoa difícil na família, não é um problema financeiro. Cruz é abrir mão da sua própria vontade e desejar fazer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? E eu quero ler com você ainda Lucas 9. Lucas 9 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que interessante. A gente pode dizer que 3 candidatos a discípulo chegaram para Jesus e queriam segui-lo. As 3 situações aqui basicamente é a mesma coisa. Mas veja que Jesus aqui dá uma resposta para eles. Porque na verdade eles queriam seguir Jesus, mas veja que eles também ao mesmo tempo estavam colocando desculpas. Desculpas. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Essa passagem, quando a gente vai estudar ela, não está dizendo que aquele pai estava morrendo. Não significa isso. Não significa que ele estava ali prestes a falecer e agora, aquele rapaz queria ali. Não. Está dizendo que ele queria viver a vida dele, esperar que o pai dele falecesse, para que depois, então, ele viesse seguir Jesus. Ou seja, ele ia viver a vida, trabalhar, fazer as coisas da lida, da casa, da família, do trabalho. Ele ia dispensar o tempo da vida dele com as coisas rotineiras, coisas do dia a dia. Aí então, quando meu pai falecer, aí, Senhor, eu vou te seguir. São desculpas. O que Jesus estava falando para eles aqui, censurando essas pessoas, é aquilo que muitas vezes as pessoas fazem quando diz com relação ao reino de Deus. Elas deixam para amanhã. Eu vou primeiro viver a minha vida, eu vou primeiro me arrumar, eu vou primeiro aproveitar a minha família, a minha casa, as coisas que eu conquistei, aí depois eu vou servir a Jesus. Por que você não serve a Jesus? Porque agora eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer a faculdade primeiro, vou fazer a minha carreira profissional, preciso, me estabilizar. Aí depois eu vou servir Jesus. Só que depois, por que você não está servindo Jesus? Não, porque agora eu casei, daí agora eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso encaminhar as coisas na minha casa, daí agora realmente não dá para mim servir a Jesus. E dali um tempo, não, sabe o que é, pastor? Que agora eu tive um filho. Aí filho sabe como é que as coisas ficam mais difíceis. Então agora realmente eu não vou conseguir servir a Jesus. Vocês estão entendendo? O que Jesus está censurando essas pessoas são essas justificativas. Quando na verdade existe uma urgência para eu e você pregarmos as boas novas. Hoje é tempo, hoje é o dia. Esse é o tempo de nos levantarmos e pregarmos as boas novas. E nós não podemos ficar dando desculpas. Hoje é o tempo. Hoje é o dia. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós não aprendermos a fazer isso, querido, nós vamos estar sempre vivendo, fazendo a nossa vontade. A gente vai no culto quando dá na telha, a gente faz as coisas quando der vontade, mas não é assim. Tomar a cruz é exatamente isso. Você precisa renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus. Às vezes a semana não foi boa, às vezes o dia não foi bom, às vezes você realmente está muito cansado. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Claro que não. Mas por amor a Jesus nós fazemos. Por amor a Jesus nós continuamos fazendo. Por amor a Jesus nós sacrificamos a nós mesmos, as nossas vontades. Por amor a Jesus nós fazemos. Porque Ele nos deu tudo, nós também damos tudo. Às vezes eu não quero ir, às vezes eu não quero fazer, às vezes eu estou cansada e o Pai entende. Lógico que o Pai entende. Mas eu digo por amor a Jesus. Por amor ao meu Senhor, aquele que me deu tudo, eu vou fazer. Eu vou lá onde é para mim estar, eu vou fazer.
Tem uma frase que o Ney me ensinou há muito tempo e eu quero repartir ela com você. Queridos, todas as vezes que você estiver diante de situações assim, naquela luta com a sua alma, desanimado, sem querer fazer as coisas, ou em dúvida com algumas coisas, sabe que pergunta você tem que fazer? O que é melhor para o reino? Faça essa pergunta. O que é melhor para o reino? Porque tem coisas que vêm diante de nós que é o diabo que coloca. São sugestões que o diabo coloca, mas com o diabo a gente ora, repreende, ele sai em nome de Jesus, porque nós temos autoridade. Mas as questões da nossa alma, das nossas vontades próprias, comece a fazer essa pergunta. O que é melhor para o reino? Se você está em dúvida ainda se vai no retiro ou não, faça essa pergunta. O que é melhor para o reino? Entende, queridos? Essa pergunta, eu levo ela para a minha vida. E ela me salva de muitas coisas. Porque muitas vezes eu quero ganhar a minha vida aqui. O meu conforto, fazer as minhas coisas, muitas vezes. Assim como você. Aí eu faço essa pergunta, o que é melhor para o reino? É melhor que você vá. É melhor que você ligue, é melhor que você faça. É melhor que você vá orar agora. É melhor que você jejue. O que é melhor para o reino? Entende? E a gente começa então a permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Amém? E o terceiro ponto aqui, eu quero já ir encerrando. Então, quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o terceiro ponto, queridos, é saber que existe uma recompensa incomparável. Olha o que Marcos diz para nós, no capítulo 10. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Veja, queridos, que não tem nada que esse mundo possa dar para nós que vai se comparar com aquilo que Jesus nos recompensa. Então, muitas vezes a gente cede demais para a nossa alma. A gente cede demais para a nossa carne, achando que nós estamos ganhando as coisas daqui. Quando, na verdade, nada se compara àquilo que nós temos em Jesus. As pessoas trocam anos de igreja, as pessoas trocam ministério. As pessoas trocam uma vida de santidade, trocam um casamento por prazeres aqui da terra, prazeres deste mundo, que são tão passageiros, que são voláteis, que não valem nada. Mas Jesus disse, se você aprender a deixar casa, pai, mãe, o que for, por causa de mim, por causa do amor ao evangelho, você vai receber, sabe quando? Já aqui. Você vai receber já aqui 100 vezes mais. Por que a gente titubeia tanto? Por que a gente cede tanto para a nossa alma, para a nossa carne? Quando aquilo que Jesus tem para nós é incomparável. Nada nesse mundo se compara. Nada. Não olhe para esse mundo. Não espere coisas deste mundo. Vigie a sua carne, vigie a sua alma. Cuide se você não está cedendo demais. Pequenas concessões, queridos. Pequenas concessões, pequenos desvios podem fazer amanhã um grande estrago na nossa vida. Todos os dias, tome a sua cruz. Todos os dias, renuncie à tua vontade. Por amor a Jesus, por amor ao evangelho. Todos os dias, resplandeça a glória do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Nada se compara àquilo que o Senhor Jesus nos recompensa. Jesus não veio implantar uma religião.
Jesus veio implantar um reino, e nesse reino nós perdemos aqui para ganharmos com Ele. Aleluia! Nós perdemos aqui para ganharmos com Ele. Muitas vezes você vai precisar perder um pouco do teu sono para ir orar. Muitas vezes você vai precisar perder um pouquinho do teu descanso para ir visitar alguém, visitar uma família. Você precisa aprender a perder aqui para ganhar do Senhor Jesus. Porque a nossa vida aqui, querido, só vale a pena porque é por Ele. Não vale a pena essa vida se não for por Ele, para Ele. Não vale a pena. Então eu exorto a mim e eu exorto a você a vivermos o que essa palavra profética desse ano tem sobre as nossas vidas. Isso aqui não é um slogan, não é um marketing da igreja, isso aqui não é uma frase de efeito para contagiar as pessoas, não. Queridos, isso é uma palavra profética para a sua vida, amém? Há uma unção sobre a igreja para viver um ano da ascensão. O que é o ano da ascensão? Em todas as áreas da tua vida, comece a orar e declarar: Senhor, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Todas as áreas da minha vida, elas vão ser alcançadas com um posicionamento, com um crescimento, com uma expansão, com um avanço. É uma unção que está sobre as nossas vidas. Só que isso, queridos, não exime eu e você de algumas responsabilidades. E uma delas é isso que o Senhor está trazendo hoje para mim e para você. Todos os dias, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, queridos?